Meus amigos, obrigado pelo carinho e pela audiência de todos vocês. Gustavo Quinteiros não é mais treinador do Grêmio e parece que o Grêmio, infelizmente, precisava tomar uma goleada de 4-1 para o Mirassol, precisava passar por este vexame para a direção entender que os jogadores não queriam mais a continuidade do Quinteiros. O primeiro tempo do Grêmio foi vexatório contra o Mirassol. Mas eu não vou falar só do primeiro tempo e nem é sobre isso que eu vou falar com vocês agora, porque eu já fiz a minha análise do jogo, deixei aqui, inclusive após a partida, é um vídeo antes desse que nós estamos conversando aqui. O que eu quero trazer para vocês são os bastidores da demissão do Quinteiros, porque, meus amigos, muito provavelmente a demissão do Quinteiros aconteceu no intervalo do jogo. Porque o primeiro tempo do Grêmio ele foi tão ridículo, tão vexatório, chamou tanta atenção, que estavam numa cabine o Guto Peixoto, o Alexandre Rossato e o presidente Alberto Guerra. Termina o primeiro tempo, Guto Peixoto e Alexandre Rossato descem até o vestiário para ouvir o que Quinteiros tinha para falar com os jogadores. Termina toda aquela prosa do técnico com os jogadores, termina toda aquela conversa, Guto e Rossato sobem para onde estava o presidente Alberto Guerra. O presidente Alberto Guerra não desceu o vestiário, eles sobem camarote. Sobem para o camarote. O Rossato passa um longo tempo conversando com o presidente Alberto Guerra e depois recomeça a partida. Quando o Reinaldo faz o seu gol, não há expressão na diretoria do Grêmio. Não há expressão nem de Rossato, nem de Guto, nem do presidente Alberto Guerra. O que muito provavelmente indica que a demissão do Quinteiros, naquele momento, já estava decidida. Não estava oficializada ao próprio treinador, muito provavelmente, não estava oficializada ao próprio grupo de jogadores, né? Mas para eles a decisão já estava tomada. Quinteiros não seria mais o treinador do Grêmio quando o tricolor voltasse para Porto Alegre. Um grande ponto, e aqui a passagem de Quinteiros pelo Grêmio. 20 partidas, 9 vitórias, 5 empates, 6 derrotas. Bom, o que eu tenho para falar para vocês é o seguinte também, tá? Sobre a fala do presidente Alberto Guerra, ali, né, fazendo o seu comunicado. O presidente Alberto Guerra, ao que parece, ele não estava convicto da demissão do Quinteiros. Tá? Para o presidente, ao que parece, não era da sua vontade a demissão do treinador. Porque em diversos pontos ele colocou que foi muito mais por uma pressão, e especialmente do torcedor, que essa demissão estava acontecendo, né? Uma pressão externa, do que justamente o que estava acontecendo ali dentro de campo. E o presidente, em uma certa fala, ele deixa, parece que transparecer uma certa irritação, ele dá uma cutucada também no grupo de jogadores. O presidente diz o seguinte, ó: nem o Gustavo merecia o que estava acontecendo. Sabe do ambiente aqui fora, no caso o ambiente externo, que a torcida estava impaciente já. Ou seja, para ele, o Gustavo não merecia o que estava acontecendo. E ele repetiu isso, principalmente porque quando ele é questionado sobre como eram os treinamentos do Grêmio, já que a imprensa não tem mais acesso aos treinamentos, o presidente fez questão de elogiar o trabalho do Quinteiros e dizer que o que estava sendo treinado não estava sendo colocado em prática dentro de campo. E aqui ele já coloca essa responsabilidade nos jogadores também. Ele diz, ó, tiveram jogadores que estavam indo bem, mas que hoje não aconteceram dentro de campo. E ele fala isso, parece que, sabe, colocando uma certa desconfiança no tom de palavra dele. Então, assim, ficou muito nítido que foram os jogadores que não queriam mais a permanência do Quinteiros, foram os jogadores que derrubaram o Quinteiros. Tá?
Os jogadores demitiram o Quinteiros. E não somente os jogadores. Eu não vou colocar somente a culpa nos jogadores, porque o trabalho do Quinteiros não se sustentava. O trabalho do Quinteiros era um castelinho de areia e a qualquer momento viria uma onda e ia levar tudo. Porque o Quinteiros ele substituía mal, ele insistia em jogadores que não tinham a característica para estar dentro de campo e vestir a camisa do Grêmio. E vocês sabem que eu estou falando do Pavon, vocês sabem que eu estou falando do Edenilson, que é um jogador que até a braçadeira de capitão acabou levando e nunca representou absolutamente nada. Muito pelo contrário. O Edenilson quase foi expulso no jogo de hoje. O Edenilson deu um tapa na cara do jogador do Mirassol. Ele caiu na provocação. Ele levou o cartão amarelo, mas poderia ter sido expulso. E não é a primeira vez. Porque lá no jogo contra o São Raimundo aconteceu a mesma coisa, só que ali ele foi expulso. Foi no final da partida, vocês lembram? Então o Edenilson, além de não ter a característica de ser aquele jogador pra brigar, pra ir pra cima da arbitragem, pra conversar, pra cobrar, o Edenilson também não é um jogador que representa. Dentro de campo tu não vê o Edenilson fazendo grande coisa. Então, essas escolhas do Quinteiros também não sustentavam a sua permanência aqui. Só que, claro, os jogadores, a gente já sabia que o Pavon faz um gol, olha pra torcida, manda a torcida ficar quieta, depois diz que o treinador deixa todo mundo louco. O Vidiaçante vai pra zona mista, diz que primeiro eles tentam fazer o gol, depois atender o que o treinador pede. Bright White, a mesma coisa, no final de semana. Tentam fazer o gol, tentam jogar e depois atender o que o treinador pede porque não estavam conseguindo. Aí o João Pedro discute com o treinador, o João Pedro fica fora por um tempão, né? Fica afastado, até no quarto time ele chegou a atuar naquele jogo treino após a parada FIFA, numa discussão que a gente até nem ganhou tantos detalhes, a gente até nem soube tantos detalhes depois, mas que houve essa punição. Então, não era mais mistério para ninguém que o grupo do Grêmio já estava rachado por conta dessa situação com Quinteiros. No jogo, e isso não foi só por conta dessa discussão com o João Pedro que aconteceu após a data FIFA. Antes, no Grenal, no segundo Grenal da final do Gauchão, vocês lembram o bastidor? O Quinteiros no hotel, antes de ir pro Beira-Rio, o Quinteiros no discurso para os jogadores diz: confiem em mim, façam o que eu estou pedindo, por onde passei fui campeão e não sei o que, não sei o que. Peraí, precisa pedir confiança, precisa pedir que confiem nele, precisa pedir que façam o que ele tá colocando ali? Isso deveria acontecer naturalmente. Então quer dizer que ali já estava mostrando que o Quinteiros já não tinha uma relação tão boa assim com o restante do elenco. Mas Quinteiros caiu. O que resta para o Grêmio agora? Buscar o seu substituto. O presidente Alberto Guerra disse que não conversou com nenhum treinador até o momento. Ainda não há um perfil, isso vai ser discutido nas próximas horas, até porque o Grêmio volta para Porto Alegre num voo fretado à 1 da manhã. De repente, a hora que está assistindo esse vídeo, o Grêmio já até está em Porto Alegre, mas volta para Porto Alegre durante a madrugada. Ainda não tem informação se o Quinteiros volta junto, muito provavelmente o Quinteiros demitido já volte junto com o elenco do Grêmio. Arrume as suas coisas e muito obrigado pelos serviços prestados. Aliás, não será tão fácil assim. O Grêmio tem uma dívida com o Quinteiros agora, que é o restante do seu contrato. Quando o Grêmio fechou o contrato com o Quinteiros, fechou até dezembro dessa temporada. Se ele colocasse o Grêmio na Libertadores, ele teria sua renovação automática até o final de 2025. Isso não aconteceu. Bom, todo mundo já sabe, foi demitido. Então o que o Grêmio deve para o Quinteiros? O restante do contrato dele até dezembro. Ou seja, os meses de maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. São 8 meses, mais 13º, 9 meses, mais as férias. É isso que o Grêmio deve, um valor que gira em torno de 10 milhões de reais. É isso que o Grêmio deve para o Quinteiros e deverá acertar com o treinador nos próximos meses. Quinteiros, então, não é mais técnico do Grêmio, mas vai continuar levando uma beiradinha do nosso valor aí mensalmente. Muito provavelmente o Grêmio vai dividir, vai parcelar essa dívida com o treinador e tudo mais. O que resta agora? Buscar um novo treinador. Como eu disse para vocês, o presidente Alberto Guerra disse que não tem nenhum nome ainda encaminhado, acertado, conversando. 5 nomes estão livres no mercado: Mano Menezes, Dorival Júnior, Tite, Kleber Xavier, né? E tem o Fernando Diniz também. Pelo amor de Deus, afasta. O nome que desponta muito, tá? Inclusive nos bastidores, e eu trago para vocês aqui, é o de Mano Menezes. Mano Menezes, por ter uma identificação
com o Grêmio, né? Batalha dos Aflitos e tudo mais, já tem conhecimento da aldeia, sabe da rivalidade, é um treinador que para muitos traria uma segurança defensiva, já que o Mano tem aquela fama de retranqueiro, chegaria aqui, fecha a casinha, joga por uma bola. Então o Mano desponta nos bastidores como o técnico ideal entre os livres, tá? Não é uma ideia da direção, pelo menos, da direção que eu digo que se fala nos bastidores, tá? Não é uma ideia de fazer uma nova aposta, a ideia agora é puxar a alavanca de segurança, ou seja, muito provavelmente um técnico brasileiro, um técnico com identificação, um técnico que a torcida queira, um técnico... Eu não diria, eu acho que seria de uma irresponsabilidade muito grande, mas eu não diria um técnico que o elenco escolhesse. Eu acho que se chegar a esse ponto, aí sim, aí acabou o futebol, a gente implode o vestiário, acabou, porque aí nós teríamos cobras criadas. Então não é isso que vai acontecer, pelo menos eu espero que não estejamos nesse ponto, tá? Mas eu acredito que seja um nome de segurança, sim, um cara que tenha uma identificação, e nesse momento, ao que parece, o Mano Menezes seria esse cara. Eu quero saber de ti, qual a tua opinião, quem seria o treinador ideal pro Grêmio agora? O Grêmio, pro Clássico Grenal, muito provavelmente vai com o James, não tem muita alternativa, porque amanhã é o treino pós-jogo, então é aquele treino mais leve, na sexta-feira é um treino pré-jogo, ou seja, outro treino mais leve, no sábado Clássico Grenal. Então eu acredito que esse treinador que chegaria agora não chegaria sendo colocado já num clássico à beira do gramado, sem nem conhecer o elenco, sem nem saber praticamente o que tá rolando ali. Provavelmente ele já esteja contratado, daqui a pouco até numa possibilidade assista o Grenal num dos camarotes da arena, pode ser que aconteça, mas na beira do gramado eu acho muito, mas muito difícil, a não ser que a direção surpreenda, né? O que não me parece ser o caso nessa situação, beleza? Então Quinteiros caiu, o Grêmio já se movimenta atrás de um novo treinador e os bastidores da demissão são por aí. Parece que a demissão do Quinteiros aconteceu já no intervalo. Te inscreve, deixa o like, ativa o sininho. Então te plantou qualquer notícia, te trago por aqui. O teu treinador, torcedor, coloca aqui embaixo, quero saber a tua opinião. Desses 5 aí, será que algum deles daria certo no Grêmio? Então, Mano Menezes, Dorival Júnior, Tite, Kleber Xavier ou Fernando Diniz? Não quero saber do Fernando não, mas quero saber a tua opinião.